Olá, estamos de volta para o segundo episódio do livro Verdades Imortais. Para você que está chegando agora e também para você que já assistiu o primeiro episódio e quer recordar, vamos fazer um breve apanhado do que a gente já viu até agora. Bom, o nosso narrador é Gregório e no início da história ele está desencarnado e sendo retirado de um lugar bastante ruim no plano espiritual, onde ele estagiou por mais ou menos 60 anos. Vem um servidor e diz a ele, então, que ele será recolhido, tratado, para que ele possa reencarnar. Surpreso, ele não entende por que voltar à carne e nem o porquê de tanto sofrimento, né? Já que foi um homem religioso que não cometera crimes graves. Então, ele é esclarecido de que for apenas mais um religioso formal e sem obras de fraternidade e justiça, o que é muito sério, que não adianta você só ser um formalista sem obras. E que antes de reencarnar, ele havia se comprometido a trabalhar pela restauração do caminho, da doutrina do caminho, dando testemunho da revelação e nada realizara. E mais ainda, ele aprende que seus pesados débitos se deviam ao passado distante, quando ele fora um daqueles que, junto com Constantino Cloro, fundaram a Igreja Romana a serviço do Império e que perseguiu sistematicamente a revelação e adulterou a mensagem do Cristo. Então, assim, após ele ser inicialmente orientado, ele é encaminhado a uma região bastante parecida com a Terra para aprender, para recuperar-se, tendo em vista, então, os trabalhos futuros que ele tinha que fazer. Então, vamos agora mais profundamente, mais intensamente, ao segundo episódio. Passado um tempo, o servidor, então, volta e encontra o Gregório em melhores condições. O servidor se alegra e vai apresentar a região para o Gregório, agora que ele já estava um pouquinho recuperado. Ele começa explicando que muitos naquela região, inclusive ele, o servidor, eram devedores do passado, mas que Deus oferece tempo, estende os dias de ponderação, de programação, para que a gente tenha oportunidades de trabalho e vitória, né? E o servidor, então, ele explica uma ideia que é muito interessante. Ele fala, olha, nós pagamos a prestação. Então, olha o que ele diz. Se os pecados fossem descarregados sobre nós com peso total, ainda estaríamos na subcrosta. Embora não havendo perdão, há prolongamento nos resgates e obrigações. O que acontece é que as lesões ou marcas ficam acobertadas até que a oportunidade chegue no espaço e no tempo e no curso das vidas, para que, em forma de oportunidades, provas e expiações, a criatura se disfarça das manchas lavradas em si mesma. E aqui eu vou uma coisa que é uma curiosidade interessante. A justiça divina tem como foco o reequilíbrio, não a vingança. Imagine vocês se nós tivéssemos uma pessoa super debilitada, enfraquecida, doente, e você falasse, olha, carregue pedras aqui. Ela não consegue. Então, o que o plano espiritual faz? Você se recupera, você se reorganiza, retoma suas forças e vai lá consertar o que você fez. Porque a ideia é sempre o reequilíbrio e não a vingança. E aí ele diz ainda, olha, espera-se o melhor momento, as condições mais favoráveis para o ressarcimento. Por isso que quando a gente vai numa sessão, numa oração em conjunto, algumas vezes você vê alguém lá, faz um pedido e os médiuns, isso aí é uma coisa lá do tempo passado, da antiguidade. Você fala, puxa, mas faz tanto tempo, eu ainda tenho esse desequilíbrio, eu tenho que pagar por isso? Mas é porque o plano espiritual espera o melhor momento, com as condições mais favoráveis para que você consiga superar aquela dificuldade. Então, a regra da lei é a seguinte, quem comete a falta tem que resgatá-la, ou compensando com bem fazer, ou penando na razão direta que fez penar, né? Mas aí o servidor fala, olha, Gregório, vamos aprender de modo prático, né? E eles começam a conversar sobre o compromisso que ele não cumpriu na última encarnação, que era de trabalhar pela restauração da doutrina, e ele fica aflito, né? O Gregório fala, mas e aí, né? Como é que eu conserto isso? E agora? E o servidor fala, calma, a verdade não tem pressa. Confie em Deus e não descuide das suas obrigações. Né? Ele fala, olha, no tempo e no espaço, através das vidas, o Espírito trabalha e tenta quantas vezes forem necessárias. O importante é a gente lembrar das 3 verdades básicas que Jesus ensinou, que era o quê? O reino de Deus está dentro do ímã de cada um e devemos desabrochá-lo.
advertiu que da lei nada passa, então temos que cumprir a lei, viver os 10 mandamentos. E praticou e generalizou os dons, foi isso que Jesus fez, né? E ele fala, o nosso trabalho agora é estender a revelação pelo mundo, né? Ele fala, olha, quem fornece os elementos é Deus, mas a elaboração cumpre a cada filho. Olha que bonito, ele fala assim, a centelha se acha oculta no imo da criatura, como se fosse um diamante no seio da rocha. À custa de seus esforços, terá que vir a brilhar, rompendo os grilhões da matéria, do animalismo, né? Para todos os efeitos, sofrerá ou gozará, assim como se prepare através das obras. Porque é no íntimo que nós temos o grande juiz. E aí, o servidor leva o Gregório até um castelo, lá em estilo inglês, que tem na região, onde ele conhece o Carlos. O Carlos era também um devedor do passado e vai, então, fazer uma explanação para ele, eles vão conversando e ele vai falar de todo o trabalho restaurador que aconteceu depois da corrupção. Aliás, pessoal, isso é muito interessante. Quem tiver interesse, a gente tem aqui também no YouTube o EPED 2023. No EPED 2023, a gente tem palestras especificamente falando do Código Imortal, que são aquelas verdades fundamentais, depois falando da corrupção doutrinária, depois falando especificamente da restauração, do trabalho do Kardec, também é bem legal. Mas o Carlos, então, vai discorrer com ele e vai falar, né, como veio a carne John Wycliffe, John Hus, Lutero, Giordano Bruno e outros personagens que vieram preparando o trabalho do Kardec, preparando o terreno para o Kardec. Vieram o quê? Questionando a autoridade da igreja, condenando a venda de indulgências, falando da soberania dos textos em relação a apenas o que os clérigos falavam. Então, eles vão conversando sobre todo esse trabalho de restauração e lamentando, né, como as religiões desvirtuaram tudo e inventando mentiras, né? Então, eles falam, por exemplo, a ideia de que Jesus é o salvador gratuito, quando, na verdade, Jesus escreveu, vai e vive a lei, ele falou. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. E eles refletem, até eles pensam, puxa, como seria se Jesus voltasse à carne agora? Né? Eles estão lá no começo do século XX. E o Carlos fala assim, olha, provavelmente ia ser a mesma coisa. Os mais simples, como Maria Madalena, veriam em Jesus o reflexo de Deus, todo amor, toda ternura. E os poderosos, cheios de arrogâncias, de títulos, de prerrogativas, fariam a mesma coisa que o Sinédrio fez, né? Que viram apenas um nazireu pobre e arruaceiro, dotado de dons poderosos, né? Então, eles ficam muito tristes pensando, não é? Como a humanidade reagiria. E o Gregório, especialmente, fica triste porque ele fala, puxa, eu fui um fanático pelo evangelho, mas eu não assimilei de verdade a mensagem de Jesus, que era as boas obras, era o bom comportamento, né? E aí o servidor fala para ele, olha só, aqueles que se julgam vazios de importâncias mundanas curvam-se perante Jesus e sua função, procuram aprender com ele e não têm a presunção de querer ensinar, né? Então, eles vão falando o quanto é grave a presunção, o orgulho, e que leva a um fanatismo, tanto religioso como político, e que os fanáticos não pensam de outra forma, não aceitam o contraditório, não aceitam ouvir a opinião de outro. Então, ele fala, olha, vamos ter cuidado com homens de um só livro, de uma só arte, de uma só filosofia, aqueles que não admitem confrontação, né? E eu achei tão interessante que ele fala assim, os fanáticos, não importa se é religioso ou político, eles vivem nas regiões ensombradas do pensamento e da ação. Então, é como se vivesse ali naquele quarto fechado, você não vê nada em volta, só aquilo que você já sabe, aquilo que você acredita, não é? E aí, o Carlos revela mais um detalhe ruim para o Gregório, mas ele diz assim, olha, Gregório, você foi uma pessoa naquela encarnação, você tinha muita intimidade, muito acesso ao Constantino, você tinha um poder de influência muito grande no Constantino, que era o imperador romano, não é? E quando o império começa a degringolar, eles vão e criam, então, a igreja a serviço do império. E você ajudou a fundar o que viria no futuro a ser o Santo Ofício, que perseguiu sistematicamente a revelação e os portadores de dons. Ele fica arrasado, porque ele fala, puxa vida, eu que achava que eu estava lavado no sangue de Jesus e fui eu que fiz tudo isso, não é?
Mas eles saem dali, vão andando. E aí tem uma outra curiosidade ainda interessante. Ele fala assim, eles estão andando por uma alameda cheia de sol e tem um monte de espíritos ali andando, conversando, rindo. E ele fala, como é que é possível toda essa gente cheia de delito, cheia de culpa, andando aqui despreocupada? E o servidor explica para ele assim, olha, eles aprenderam a maior de todas as lições. O que é? Confiar em Deus e na vida eterna, no amor e no trabalho, nas vidas sucessivas e nas divinas oportunidades. Então, não adianta, né, você ficar remoendo, você tem que olhar daqui para frente. E o Gregório pergunta assim, mas aqui tem gente de todas as religiões, de todos os credos? E o servidor fala, tem. Aqui tem gente de todos os credos e também sem credo nenhum, né? Mas todos vão evoluir. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos vão desabrochar suas virtudes divinas. Fala, uns vão de maneira usando o bom senso, o amor, vão evoluir mais rápido e com menos sofrimento. Outros vão sofrer mais, mas todo mundo vai chegar lá. E o servidor fala uma frase para ele interessante. Ele fala, olha, quem habita as altas esferas, né, os planos mais gloriosos, são aqueles que seguem retos como o fio da navalha, sem atender aos clamores do comodismo social. A questão reside na linha de conduta. E o Gregório, ele fica apavorado. Ele fala assim, eu estou com muito medo de encarnar, eu tenho medo de voltar para o mundo, porque as armadilhas são muitas. As religiões nos desencaminham, não é? E aí ele diz, calma, não adianta ter medo. É orar e vigiar, é tentar fazer o melhor, é confiar, é se apegar nas informações. E aí ele leva o Gregório até uma região onde mora o chefe daquela região, um lugar onde mora o chefe daquela região. E ali ele tem ainda uma série de aprendizados. Então, ali é mostrado para ele o diagrama celestial. Então, as faixas, né? Ele vê um mapa, né, do diagrama celestial e ele é ensinado de que, então, são 7 céus que se subdividem em milhares de subfaixas, não é? Com regiões, com cidades equipadas com o necessário para os trabalhos. E que quanto mais afastada do centro da Terra for essa faixa, né, menos trabalhos de assistência e mais trabalho administrativo e direcional. E ele dá um exemplo, né? O chefe da legião fala para ele assim, olha, por exemplo, para que a gente ia ter hospitais nas altas esferas? Não tem ninguém doente, não tem nenhum sofredor lá, para que a gente precisava disso? Então ele diz que não, que cada faixa está equipada com aquilo que precisa, mostra para ele um diagrama planetário, mostra aonde aquela região se localiza, né? Que ainda é muito pertinho da crosta, uma região muito relativa, muito baixa em teor vibracional, porque tinha muitos devedores ali, né? E ele vai falando, então, que quanto mais para fora, mais brilhante, mais evoluída e tudo mais. E o servidor ainda fala para ele, veja bem, estamos aqui depois de centenas de anos de clericalismo, de religiosismo, aguardando oportunidades de trabalho, de expiação e prova, enquanto que as nossas vítimas, os que pareciam ser nada perante Deus, estão nas esferas elevadas, são nossos chefes e superiores. Então, olha que interessante, não é? E aí eles falam, né, do quanto que no século IV em diante, né, houve então com a fundação da igreja, a perseguição dos dons, o desvirtuamento da ideia mesmo de Jesus, e eles falam então da importância da revelação e como foi grave, não é? Repelir ou abafar a revelação. Porque a revelação adverte, ela ilustra, ela consola, né? E aí a gente fica, então, a humanidade ficou entregue à negação, ao materialismo e tudo mais, né? Franqueou desmandos e sofrimentos. Então, ele continua ali aprendendo e aí ele vai fazer e vai acompanhar um atendimento. Porque quando ele está lá, na casa do chefe da região, vem alguém fala, olha, vai ser feito um atendimento agora, um recolhimento. Você não quer participar? E ele vai. E é o xisto. O rapaz que vai ser atendido é o xisto. Então, ele vem, é um jovem, ele se apresenta como um jovem, todo maltrapilho, sujo e demenciado, falando sem parar, super agitado, olhos vermelhos. E aí o servidor fala, olha, ele fala, mas quem foi ele? Ele fala, ele foi um príncipe covarde por cujas mãos João Hus foi entregue à Inquisição. Então, para quem não lembra, João Hus
foi um daqueles reformadores, não é? Que veio para questionar toda aquela hegemonia da Igreja Católica, e ele foi entregue, né, à Inquisição e morreu queimado, né? Então, ele foi esse príncipe. Depois, mais para frente, ele foi um protestante fanático e, ao desencarnar, foi para um lugar ruim, né? Vem sendo monitorado já, a gente estava esperando a hora de recolher. Então, mesma coisa, vão fazer uma cura de fora para dentro. Ele vai depois conhecer o histórico dele, ele não sabe ainda, para que se cure, né? Então, vem trabalhadores e eles estendem as mãos e vão aplicando passes magnéticos nele e tal, para ele se recuperar. Dias depois, eles voltam lá e encontram o xisto já muito mais calmo, lendo um livro, já sabendo das leis da imortalidade, da evolução, da reencarnação, e falam para ele, dentro em breve, você vai ter acesso aos seus últimos 2000 anos de história. Mas o xisto está reclamando, ele fala assim, olha, eu estava me preparando para ser pastor, eu fui enganado, porque desde criança me ensinaram a ler o evangelho de um modo errado. E eu cheguei no seminário, eu já estava fanatizado. Ele começa a pôr a culpa lá na religião, no pastor, e o servidor fala, calma, devagar, né? Vamos lá, a criação de instituições realmente é muito sério, porque ele fala assim, as pessoas desencarnam, vem aqui, aprende de novo, volta, mas a instituição fica e continua produzindo errados, não é? Então, eles refletem sobre isso, mas eles falam para o xisto, calma, por quê? Ok, a religião atrapalha muito, mas você tem que reconhecer as suas culpas e você tem que reparar. Deus oferece oportunidades e cada um tem que assumir as responsabilidades, porque como temos direitos, temos responsabilidades. E ele diz o quão grave é o vício da idolatria, né? Então, idolatria por livros, por imagens, por homens, por vestes. E ele fala, olha, a idolatria é um vício pior que o fumo, o álcool ou os entorpecentes. A gente vicia o cérebro naquele jeito de pensar. E muito sério, ele fala assim, olha, a Terra marcha para uma nova era. E as leis de causa e efeito irão pesar mais na balança dos orçamentos individuais. Chegou a hora de grandes movimentos renovadores que não irão perguntar pelo credo nem pelas religiões dos indivíduos, mas sim pelo seu comportamento. Então, a gente vai aqui, fechando mais ou menos o último episódio, e ele vai dizer assim, olha, um destaque, né? Como é difícil a gente vencer a idolatria, a gente vencer o fanatismo e os vícios mentais. Mas a gente precisa fazer isso porque vale muito a pena. No próximo episódio, nós vamos ver aí mais atendimentos, mais ensinamentos que o Gregório vai tendo. Até lá!